O Brasil é um país de proporções continentais. E não só isso, nós somos um dos povos mais variados do mundo. As grandes ondas de imigração trouxeram para cá pessoas das mais diversas etnias do mundo. Isso fez com que a nossa cultura se tornasse diversa, rica em costumes, pessoas, gastronomia, mas mais importante, em histórias. Seja bem-vindo ao canal Contos da Fogueira. Eu me chamo Rafael e sou a voz que vai te guiar por 5 das melhores lendas urbanas que nós temos aqui no nosso país. E se você gosta de vídeos assim, por que não se inscrever aqui no nosso canal? Você vai ter conteúdos como esse toda a semana. E a gente vai começar a nossa lista com uma das lendas mais conhecidas aqui do Brasil. Você já deve ter ouvido falar do Corpo Seco. A lenda do Corpo Seco até ficou um pouco popular com a internet, mas ela é de uma época mais antiga, aquela época que os seus avós contavam pra você quando era criança, sabe? Dessa época aí bem gostosa, bem antigamente. Apesar de ser um nome bem comum, muita gente não sabe do que se trata o Corpo Seco, então eu tô aqui justamente para te contar o que é essa lenda. O Corpo Seco é um ser amaldiçoado do folclore brasileiro, mas que tem origem europeia. É uma alma estilo morto-vivo que vaga por aí. Supostamente isso aconteceu com uma pessoa que está pagando pelos seus pecados. Essa lenda é muito comum, principalmente na região sudeste e sul do Brasil, nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, mas já tem relatos dela em outros lugares do Brasil também. A lenda do Corpo Seco remonta do continente europeu e é parte integrante do folclore português. Tradicionalmente, o Corpo Seco é uma espécie de morto-vivo amaldiçoado, que teve o seu corpo enterrado, mas a terra não o quis devorar, então seu corpo foi expelido. Segundo a lenda, isso acontece porque essa pessoa foi um ser humano muito terrível em vida, e que as maldades foram tão graves que nem Deus e nem o diabo o queriam. E como nem o céu, nem a terra o desejavam, o Corpo Seco é um ser condenado a vagar pela terra sem rumo, sem lugar para ir. A aparência desse ser é aterrorizante. É um corpo magro que se resume a pele e osso. E o que complementa essa bizarrice toda são as rugas na sua pele, seus cabelos e unhas que não param de crescer nunca. Os graves pecados cometidos pelo Corpo Seco variam de região para região, dependendo de como você conta essa lenda e como ela foi passada de geração em geração. Aqui no Paraná, no meu estado, se diz que o Corpo Seco foi uma pessoa que torturou e matou a própria mãe. Em outros locais, se diz que ele era apenas um homem que praticava todo tipo de maldade com as pessoas ao seu redor. Ou ainda que era uma pessoa que fez uma promessa a Deus e não cumpriu. A versão mais famosa dessa lenda especificamente é de uma pessoa que fez uma promessa em relação a que se a colheita dele fosse farta, ele iria até a Aparecida do Norte a pé. A colheita realmente foi farta, mas esse homem não foi a pé para a Aparecida do Norte, ele foi de avião. Então teria virado um corpo seco por esse motivo. O que, assim, sinceramente, se fosse para virar um corpo seco, esse é o motivo mais besta de todas as outras vezes, né? Porque tudo bem uma pessoa que torturou e matou a própria mãe, tudo bem uma pessoa que fazia maldade com os outros ao redor. Agora, o cara que não foi para lá a pé é um pouco menos grave, né? Eu acho. É muito difícil de se encontrar algum motivo, tanto em pesquisa quanto você conversando com pessoas mesmo, histórias que são passadas para nós, o que o Corpo Seco de fato fazia de mal sendo o Corpo Seco, né? Não antes de virar o Corpo Seco. Isso a gente já falou de tortura com a mãe, de maldade com as pessoas, mas depois de virar o Corpo Seco, aparentemente ele não machuca ninguém, sabe? É na verdade mais uma alma que fica vagando por aí. Alguns dizem que ele prefere estar próximo do local onde ele morava. Outros já dizem que ele fica meio próximo da onde foi enterrado e não sai muito longe. E já tem pessoas que dizem que ele prefere vagar por encruzilhadas. Isso já encruzilhada sendo aquele lugar que é um pouco mais... Tem toda essa mística por trás em relação não só a Corpo Seco, a lendas, a fantasmas, a demônios. Se você não tem muito contato com esse tipo de conteúdo, eu já vou te dizer aqui que em algum momento a gente talvez cubra uma história desse tipo, que quando se fala em pactos com o demônio, essas histórias que existem por aí, elas sempre acontecem em encruzilhadas. Eu não sei dizer agora de cabeça exatamente o porquê, mas se um dia a gente for cobrir esse assunto especificamente, com certeza eu vou pesquisar melhor. Agora, olha só que interessante. Aqui no Paraná, assim como em alguns outros estados, o Corpo Seco ele serve como um corpo realmente para abrigar o bradador. O bradador, ele também é mais ou menos um corpo seco, só que não tem corpo, sabe?
E o que se diz é que ele vaga por aí à noite, produzindo vários sons horríveis, assim, como grunhidos, como choro, como gritos de agonia. Ele faz isso de madrugada. De qualquer maneira, mesmo não tendo relatos de que ele machucou alguém, o Corpo Seco é realmente uma figura muito desagradável, né? Você já deve ter visto alguma imagem aí no vídeo, e com certeza não é nada legal que você fosse querer ver, especialmente de noite. Aqui na cidade, vamos lá, talvez você até encontre alguma coisa parecida com o Corpo Seco na Cracolândia, mas enfim, a gente precisa lembrar que essas lendas, elas vêm lá do tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, quando as pessoas não moravam em cidades, elas não tinham muita energia elétrica, ou se tinham nada de energia elétrica, e quando ficava à noite realmente era muito escuro, e era de se entender que essas histórias legais, inclusive é uma coisa até muito legal pra mim, essa é a ideia que eu tento passar aqui no canal, é essa ideia de bate-papo, de você estar isolado da sociedade, estar no meio do mato, conversando aqui comigo, olhando tete a tete aqui, olho no olho, e te passando algumas lendas, assim como faziam os nossos avós antigamente. Eu acho isso muito legal, e é por isso que essa história do Corpo Seco é tão legal pra mim, porque é uma história que vem dessas histórias contadas de geração em geração. E justamente por essa aparência horrível, muitas pessoas, muitas famílias organizavam missas no interior para se livrar do Corpo Seco, para ele não aparecer. E por mais que seja super legal acreditar nisso, isso é uma daquelas coisas que vem da sociedade mais simples, que buscava um meio com que as crianças se comportassem, basicamente, né? Então, você ameaçava o Corpo Seco aparecer para a criança respeitar as mães, para ela ser bondosa com os outros, para fazer o que os pais queriam. Então, nada mudou muito de lá para cá, mas esse provavelmente é um dos motivos do surgimento dessa lenda aqui. Isso se não for algo mais sobrenatural, né? A gente não sabe. Bom, morto-vivo amaldiçoado, só pele e osso, cabelo e unha, enrugado, horrível, esse é o Corpo Seco. Aparentemente não faz nada de mal, no máximo ele vai gritar, chorar e agonizar na rua de madrugada. Agora assim a gente finaliza a nossa história do Corpo Seco e vamos para a próxima. Você aí, como bom brasileiro, tenho certeza que já ouviu alguma lenda urbana. Agora, se você é do Goiás, essa aqui é especialmente para você. Agora a gente vai falar da lenda da Teresa Bicuda, uma lenda lá do interior de Goiás, município de Jaraguá. Essa mulher se chamava Teresa e tinha lábios bem grandes, por isso o adjetivo de Teresa Bicuda. Mas não fica com muita dó desse apelido pejorativo aí, não, porque ela era extremamente violenta com a mãe dela, uma senhora já de idade. Segundo os relatos, ela apanhava o tempo todo de Teresa, essa que inclusive deixava ela acorrentada dentro de casa. Ela também obrigava a mãe a ir pra rua pedir dinheiro pra ela, até que um dia ela fez um negócio assim bem bizarro, não é engraçado, mas é bem bizarro. Ela colocou um freio de cavalo na mãe dela. Sabe o que é freio de cavalo? Aquele negócio que o cavalo morde, assim, sabe? É uma cordinha que você puxa aqui pra trás pra poder controlar o cavalo aqui. Enfim, ela colocou um desse na mãe dela e saiu pelas ruas montada na própria mãe. As duas moravam numa rua chamada Rua das Flores e os vizinhos constantemente reclamavam de Teresa, não só pela violência com a mãe, mas pelo barulho que isso fazia. Eventualmente, depois de tanto sofrimento, a mãe de Teresa acabou adoecendo e faleceu. Mas antes disso, ela excomungou, amaldiçoou a Teresa e todo mundo passasse perto. Reza a lenda que a partir desse momento ela ficou ainda mais perturbada com tudo. Aí ela ficou realmente louca com 10 mil parafusos a menos. Ela bebia muito e era muito comum que você visse ela correndo pelas ruas, andando pelas ruas, gritando, xingando todo mundo, falando uma série de atrocidades na rua mesmo. Jaraguá era um local muito religioso e ela era uma das únicas pessoas que nunca tinha ido para missa. Isso era bem estranho, considerado bem grave para a época. Isso fez com que muitas pessoas acreditassem que ela estava de fato possuída por um demônio. Mas, eventualmente, a Teresa morreu, não se sabe exatamente do que. Muitos dizem que foi de causas naturais mesmo, mas a causa de fato ela é desconhecida e ela foi enterrada num cemitério da cidade. Acontece que, a partir daí, os moradores da Rua das Flores, a rua em que ela morava com a mãe, começaram a relatar que todas as noites eles ouviam a Teresa não só andando pela rua, gritando pela rua, mas também ouviam os barulhos e as torturas que ela fazia com a mãe dela na própria casa, na antiga casa que elas moravam.
Eventualmente, para tentar resolver esse problema, os moradores da cidade mudaram ela de cemitério e colocaram num um pouco mais afastado. Esse que geralmente era destinado para pessoas mais pobres, sabe? Mas nada adiantou, as assombrações continuaram acontecendo. Em uma última tentativa, exumaram novamente o corpo da Teresa e levaram ele lá para a Serra do Jaraguá, fora da cidade. Agora, como essa bichinha aí é teimosa, lá na serra ela continuou dando trabalho. Dizem que cresceu um pé de caju bem em cima de onde ela foi enterrada e que esse pé de caju é amaldiçoado. Qualquer um que ousar pegar um fruto daquele vai ser amaldiçoado pela Teresa Bicuda e vai ser atacado e picado até a morte por um enxame de abelhas que tem lá na região. E não é só isso. A lenda também diz que se você passar pela serra de noite em uma lua cheia, a Teresa vai aparecer para você, assim, visualmente. Você vai ver aqueles lábios grossos dela e ela vai fazer exatamente o que fez com a própria mãe, só que com você. Inclusive colocar um freio de cavalo nessa boca e montar. Agora olha só, pensa comigo. A Teresa não deveria ter virado um corpo seco? Porque a gente acabou de falar desse negócio aí, olha como é que são as lendas, como é que elas são conectadas, né, cara? O corpo seco pressupõe uma pessoa que foi muito violenta com a mãe, que matou a própria mãe. Ela fez exatamente isso. Quando eu tava montando o roteiro desse vídeo, eu nem pensei nessa conexão, sabe? Mas só que olha só que interessante, tô descobrindo agora com vocês. Bom, eu certamente não quero ser violentado, muito menos quero ser montado por uma louca fantasma aí com um freio de cavalo. Então, não passe na Serra do Jaraguá à noite e vamos para nossa próxima lenda urbana. Existe uma história envolvendo fantasmas que aconteceu aqui no Brasil, supostamente, no século XX, e teria acontecido na cidade de Ouro Preto, mais especificamente na igreja de Nossa Senhora do Mercês de Cima. A lenda conta que um zelador, chamado João Leite, cuidava de uma igreja, certo? Isso era bem comum na época, hoje a gente não tem tanto, mas antigamente era muito comum que em cemitérios e nas igrejas tivesse uma pessoa dedicada a cuidar desse templo, desse local de enterro. Não só era o coveiro, como ele também morava por lá para impedir que ladrões entrassem e também que as igrejas tivessem um caseiro que morasse lá, cuidasse da igreja, tomasse conta, enfim, era como se fosse um zelador, mas ele morava por lá. Certo dia, João chegou em casa cansado de um dia de trabalho e procurou descansar. Acontece que de madrugada ele foi acordado, ouvindo sussurros, ouvindo barulhos, ouvindo vozes vindas lá da igreja. Então logo ele percebeu que tinha alguma coisa errada, até porque era de madrugada e quem ia estar lá uma hora dessas, né? Bom, como toda pessoa sensata, o primeiro pensamento do João era que fossem ladrões. Então ele levantou, meio relutante, mas levantou em sua cama de madrugada, se vestiu e foi até a igreja. Chegando lá, olha só que surpresa, não eram ladrões, mas eram fiéis. As luzes da igreja estavam acesas, todos os seus lustres, tinham vários fiéis e tinha um padre rezando missa. Os fiéis estavam todos de roupas pretas e com capuz. E o padre também estava de costas para o João. Ele também notou que o local estava bem mais frio do que o normal. Naquela época, era bem comum que o padre rezasse a missa de costas para os fiéis. Era muito comum também que as missas fossem rezadas em latim. E quando o padre proferiu a frase Dominus Vobiscum, que eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que a edição vai colocar aí na tela para você o que isso significa. Mas foi nesse momento que o padre se virou para o João e ele pôde observar que ele na verdade era uma caveira, era um esqueleto. E nesse momento também ele percebeu que todos os fiéis que estavam ali também eram esqueletos e estavam simplesmente trajados com aquela roupa preta. Nesse momento, né, como toda pessoa sensata também, ele falou, ó, tô vazando, virou as costas e foi embora. E foi quando ele percebeu que as portas do cemitério estavam escancaradas. Dali, ele já foi direto para sua casa e fez o que eu e você fazíamos quando a gente tinha 5 anos de idade e tinha medo de alguma coisa. Ele pegou, se deitou, como bom homem que é, colocou o cobertor sobre a cabeça e ficou lá, com medo, e uma hora dormiu. Aparentemente isso nunca mais aconteceu, mas, né, esse negócio de missas dos mortos é uma coisa que já é assim, ela é bem antiga, não é uma lenda que vem do Brasil, tá? Isso tem relatos desse tipo de coisa desde a Idade Média, em que se acreditava que de vez em quando os mortos se reuniam. O próprio Império Romano tinha a sua versão
de que os mortos se reuniam, assim como as pessoas se reuniam no templo, os mortos também faziam isso. A Espanha antiga também tinha suas lendas, inclusive um evento cultural muito grande no México o Dia de los Muertos, né? O Dia dos Mortos, a festa dos mortos-vivos, e dos mortos-vivos não, dos mortos, né? E essa tradição vem lá da Espanha antiga, pela qual eles foram colonizados, que se celebra essa festa dos mortos para espantar os maus espíritos. Bom, a moral da história aqui é que a gente tem dois lados bem conflitantes, né? Alguns acreditam que a pessoa se deparar com uma missa dessa quer dizer que ela vai morrer, ou que alguém que ela conhece vai morrer. Outros já acreditam que é muito pelo contrário. Isso, na verdade, é um sinal de prosperidade e de longevidade. Mas e você? O que você acredita aí? Coloca pra mim aqui nos comentários, inclusive, o que você tá achando dessas histórias. E vamos para a próxima. E olha só, não dá pra falar de lenda urbana sem falar do famoso boneco do Fofão. Em meados dos anos 80, a Mimo, fabricante de brinquedos infantis, percebeu a fama que esse personagem fofão tinha na televisão, a popularidade entre as crianças principalmente. O programa do Balão Mágico estava em alta na época e não demorou muito para esse brinquedo se tornar muito famoso e muito popular. No entanto, também não demorou muito para lendas urbanas surgirem em torno do boneco que tirava o sono dos pais e das crianças. Segundo os relatos da época, era possível encontrar um punhal negro dentro do boneco, o que fez com que várias pessoas associassem isso ao mal, associassem isso ao diabo. E aí, a imaginação no brasileiro era o limite. Diversas versões da lenda surgiram a partir desse caso. Agora eu vou contar as principais. Na primeira versão, o Orival Pessini, que era o ator que fazia o Fofão no Balão Mágico, era a pessoa que teria feito um pacto com o diabo. À procura de fama, à procura de dinheiro, ele teria feito essa troca que, em troca dessa fama e desse dinheiro, ele faria com que o demônio entrasse na casa de muitas pessoas. E algo parecido foi dito sobre a própria Mimo, que teria sido a empresa que teria feito esse pacto, e da mesma maneira, a troca de dinheiro teria feito com que o diabo entrasse na casa de milhares de brasileiros. E para quebrar essa maldição, digamos assim, as pessoas recomendavam que você queimasse o boneco do Fofão. Mas aí as coisas já tinham ido muito longe. As pessoas já começaram a apontar e a achar mensagens subliminares no programa do Fofão, dizendo que ele incentivava a violência, incentivava o crime. Essas coisas nunca foram comprovadas, mas de fato era o que era dito, né? E com isso o boneco do Fofão ele acabou caindo em desuso. Ele até ganhou uma outra versão que se chamou Fofãozinho, e essa não tinha adaga. Então o Fofão também perdeu popularidade depois de um tempo, né? O Balão Mágico perdeu popularidade. Então essa lenda foi se diluindo no tempo. Mas foi em 2015 que um dos produtores do boneco veio a público mesmo e falou o que realmente aconteceu, por que o boneco era assim. Deusenir Prieto era um dos designers do boneco ali que trabalhava na Mimo na época e participou da produção do Fofão. Então, segundo ele, aquela forma pontiaguda que tinha bem aqui no centro do Fofão, dentro do corpo dele, não era um punhal, apesar de ser parecido, mas era simplesmente uma estrutura para sustentação. O boneco do Fofão era mole, né? Era daqueles que você pode apertar e ele tinha bolinhas de isopor por dentro. Então, se você apertasse ele aqui, você ia conseguir sentir que tinha uma ponta aqui. Por isso que vinha o punhal, e às vezes as pessoas abriam também para ver esse punhal, né? Eu fico falando punhal, mas era essa estrutura pontiaguda e triangular que se ligava aqui na cabeça, na parte de baixo da cabeça do Fofão, para ele não cair, né? Então era uma estrutura para ele se sustentar. Embora ele fosse esse boneco mais maleável, ele cabia sentado assim, né? Então ele, para ter essa sustentação a mais, ele tinha essa parte por dentro. Só que ele ressalta, ele é bem claro, ela nunca foi metálica, ela nunca foi cortante, apesar de ser preta, mas ela nunca foi essas outras duas coisas. Então, e realmente, né, quem teve esse boneco na época, eu não tive, só que de pessoas próximas que tiveram, viram e viveram isso, realmente diziam que ela não era afiada, né, era só um negocinho que tinha ali dentro. Mas, e você, meu querido? O que você, minha querida, o que você acha? Conta pra mim nos comentários aí. Você teve um boneco do Fofão? Você passou por essa época? Me conta aí, eu quero saber. E por fim, eu trago uma especial pra você que gosta de internet, que gosta de jogos online. Você vai se divertir com essa. Diz a lenda
que não muito tempo atrás existia um sujeito muito bom com internet, muito bom com computadores, que roubava os órgãos das pessoas. Esse, obviamente, ficou conhecido como a lenda do ladrão de órgãos. As suas vítimas eram de crianças até adultos, mas uma constante era sempre a mesma. Ele utilizava a internet para capturar todas as suas vítimas. E como ele fazia isso, você me pergunta, eu vou começar te contando o caso do menino Leandro. Leandro era um menino alegre, tinha 11 anos de idade e morava num bairro nobre de São Paulo. No último Natal, por ter se comportado muito bem, ganhou de presente um jogo virtual. Não se especifica qual é exatamente, mas é um que você poderia conversar com outras pessoas na internet. O garoto ficou encantado com a novidade e passava todas as suas tardes de janeiro jogando o joguinho, ficando cada vez mais viciado. Certo dia, Leandro conhece um novo usuário, chamado Lord Sagoduara. Esse que era um ótimo jogador e pela sua habilidade no jogo chamou a atenção do menino Leandro, que fez com que ele iniciasse uma conversa com ele. Essa conversa que ele iria se arrepender. Nada era muito estranho de começo, mas já era noite quando os dois ainda jogavam e ainda conversavam. O Lord Sagoduara mandou um link para o Leandro, que nesse link ele disse que ia ter alguns truques, alguns códigos, algumas coisas para ajudar no desempenho do menino no jogo. Leandro, que estava sozinho em casa, clicou no link, né? A partir daí, os pais dele tiveram uma surpresa quando chegaram em casa. Leandro é então encontrado na banheira do quarto, cheia de gelo e inconsciente. Ele havia sido vítima do ladrão de órgãos. Esse acontecimento foi até a polícia e o investigador responsável era chamado Luiz Donato, esse que era casado e pai de uma menina jovem chamada Ana Beatriz. Ao analisar algumas provas, que não eram muitas, né, o ladrão não deixou muitas provas, mas ao analisar o link que o Leandro clicou, ele conseguiu constatar que esse link puxou o endereço do Leandro, então ele mandou o endereço para o ladrão e que Lord Sagoduara era na verdade só um anagrama para ladrão de órgãos. E com sorte aí na edição vocês vão ver exatamente o que eu estou falando, mas um anagrama é basicamente uma reorganização das letras para que ela pareça outra, então você só troca as letras de lugares, isso é um anagrama. Então Lord Sagoduara, ladrão de órgãos. Luiz então continuou vagando pela internet buscando provas, mas não teve muito sucesso a princípio. No meio dessa investigação, o ladrão de órgãos fez mais uma vítima. A vítima da vez era Lorena, uma garota jovem de 22 anos que estava desesperada à procura de um namorado. Ela então começou a frequentar sites de namoro, aqueles que você encontra com as pessoas com interesse parecido, marca encontros, conversa, enfim, começou a entrar nesses. É aí então que ela conhece um jovem rapaz muito bonito chamado Rafael Pereira. Ela se encanta com o rapaz não só pelas imagens, mas também com o jeito de conversar com ele e marca um encontro no bosque da cidade. Lorena vai até lá de carro e nele ela aguarda até a chegada de alguém. Não demora muito para escutar alguns barulhos de moto atrás, então ela baixa o vidro pensando, nossa, será que é o meu amor da internet? Quando ela olha para fora, vê um homem grande vindo com uma jaqueta preta e um capacete de moto. Não demora muito para esse homem colocar no rosto dela uma substância que faz com que ela apagasse e aí ele realiza mais uma operação. Ao saber desse caso, Luiz Donato, investigador, fica muito abalado. Com razão, ele se sente incapaz, sente que está perdendo para o ladrão de órgãos, que inclusive é uma pessoa muito inteligente, muda de endereço direto, não deixa pistas, tanto digitais quanto físicas. As pessoas da cidade estão começando a entrar em pânico, muitos pais estão proibindo a internet para os seus filhos com medo de que aconteça a mesma coisa, estava tudo de cabeça para baixo. Mas então vem uma luz no fim do túnel. Conseguem um endereço da suposta casa do ladrão de órgãos. Luiz, prontamente, junto com seu assistente, se dirige até o local e lá ele não encontra ninguém. Não encontra nenhum veículo, não tinha ninguém em casa. Mas o que ele encontra é uma sala cheia de computadores que supostamente seria o local de trabalho do ladrão de órgãos. Mas em um desses computadores estava listado o próximo endereço que o ladrão ia atacar. E olha só, quando o assistente do Luiz mostrou para ele esse endereço, ele ficou em choque. O endereço, é claro, era o da casa do próprio Luiz, onde a sua filha, Ana Beatriz, estava sozinha no momento.
Cantando pneus, ele já entrou no carro e partiu para lá o mais rápido possível. Ao chegar em casa, ele viu a porta já entreaberta. Entrou correndo e ouviu gritos vindos do andar de cima. Chegando lá, encontra sua pequena filha também na banheira, cheia de gelo, um corte na direção dos rins e desmaiada. O detetive vai correndo até a sala para buscar o telefone para pedir ajuda e chegando lá se depara com um homem alto e forte com uma jaqueta preta e aí a história termina. Coitado do Luiz. Eu não sei quanto tempo isso aqui vai ficar, mas eu sei que eu tô há bastante tempo aqui gravando, mas não importa porque eu tô me divertindo muito gravando isso aqui pra você, da mesma maneira que eu espero que você tenha se divertido, você tenha se assustado, tenha sorrido aqui, tenha se apavorado ao ouvir as nossas lendas urbanas. Mais pra frente eu pretendo também fazer outras lendas urbanas, outras coisas, então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, com certeza mais vídeos como esse virão, toda semana a gente posta alguma coisa, não esquece. E se você não viu os outros vídeos do canal que já estão aqui, vão estar aqui na tela para você poder clicar, ser redirecionado, eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui, se você chegou até aqui, não esquece de deixar uma curtida no vídeo também, um grande abraço, até a próxima.